Sabe que o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele dá uma atenção toda especial ao que acontece nos Estados Unidos. E quando ele fala do presidente Donald Trump, parece até falar de um ídolo, né? Chega a impressionar. O Trump falou em trocar a embaixada americana em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. O Bolsonaro chegou a falar disso, depois foi pressionado, desistiu e tal. Aí o Trump faz ironias com a China por causa da Covid-19. O que aconteceu? O nosso, chama chanceler, né? Mas tudo bem, vamos chamar de chanceler. Ernesto Araújo e aquele ministro da Educação, Weintraub, passaram a fazer ironia com a China por causa da Covid-19. Trump falou de cloroquina, Bolsonaro falou de cloroquina. Aí o Trump para de falar de cloroquina, o Bolsonaro continua. Bom, o Trump decidiu sair da OMS, o Bolsonaro passou a falar em sair da OMS. Falar que isso é ridículo talvez seja uma grosseria, então eu prefiro só anotar essa devoção que fere a nossa tradição diplomática, fere, é uma coisa que mexe numa tradição de independência que o Brasil tem e até coloca em risco interesses no mundo, que não tem um olhar tão generoso para esse tipo de comportamento. Mas ele gosta disso. Morreu George Floyd, ele criticou os movimentos de protestos nos Estados Unidos e não condenou o policial branco, não foi solidário à família do Floyd. O entusiasmo dele era, eu também aqui não gosto desses caras que fazem bagunça. Bom, mas já que o presidente Bolsonaro quer inspiração americana, tem lá exemplos espetaculares para ele copiar. Mas copiar, vai lá e copia. Se quiser fazer até em inglês é legal, porque vai servindo de aula para todo mundo, ainda mais nesse período que a gente está fazendo EAD, né? Vamos ter aula de inglês também, vai ser bom, né? Bom, nos Estados Unidos, os assessores diretos do presidente não se chamam ministros, mas secretários. E o secretário da Saúde é Alex Azar. O nosso... Não, pareceria piada pronta, né? Mas vamos lá. Mas para assumir o posto, o Azar ele foi indicado pelo presidente americano e aprovado pelo Senado. Então veja só, o Trump, com todas as manias dele... Ele não pode simplesmente colocar quem bem entende numa secretaria, né? Que seria um Ministério da Saúde ou outro ministério qualquer. Ele precisa apontar um nome que vai ser sabatinado e aprovado no Senado. Então esse secretário da Saúde foi aprovado por 55-43. Se o placar fosse invertido, ele podia sapatear, podia falar o que quisesse, mas ia ter que trocar o nome. O Obama, por exemplo, indicou um secretário de Saúde que não emplacou, o Obama. Porque descobriram um rolo dele no imposto de renda, aí o cara quebrou a cara. Então é um sistema interessante. O presidente só vai trabalhar com quem quer, mas desde que aquele que ele queira receba a bênção do legislativo. Nenhum nome vai ser imposto a ele, mas também ele não vai poder impor qualquer um, não. Isso vale pro FBI, por exemplo, a Polícia Federal deles. Não tem essa de eu quero ramagem. Não existe eu quero ramagem. Você quer o ramagem? Indica. Se o Senado aprovar, tem ramagem. Como é no Supremo Tribunal Federal aqui, como é na Suprema Corte lá, mas isso vale também para esses cargos chaves do governo. Tá aí a primeira coisa que o governo brasileiro poderia copiar. E o Bolsonaro, já que gosta de copiar os Estados Unidos, aí é uma coisa bacana para ele sugerir, né? Apresentar. O Congresso não vai aprovar? Vai aprovar. Olha que bacana. O Senado podendo ajudar, né? Interferir nessas escolhas, né? Corre o risco do Senado querer emplacar mais nome do Centrão. Mas tudo bem. Bom, o presidente tem que caprichar um pouquinho na nomeação. Não dá para tirar um bolso do colete. Então tá uma coisa bacana. Outra coisa que ele poderia copiar, né? Debaixo da estrutura do Ministério da Saúde de lá, que é a Secretaria da Saúde, debaixo desse Alex Azar, está o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que é responsável pela proteção da saúde pública, segurança da população e, entre outras coisas, esse centro fornece as informações que são usadas para você tomar decisão. Onde é que você vai investir, né? Quanto você vai investir? Lá nós estamos falando de $1 trilhão, né? Mas sempre atuando em parceria com os departamentos estaduais de saúde. O que o CDC faz, por exemplo? Todos os dias, adivinha o que ele divulga? Os casos de Covid e de morte de Covid. Aquilo que o Ministério da Saúde fazia aqui, né, de informar todos os dias os dados da Covid-19, com os casos diários, mortes diárias, totalizações, lá é o CDC que faz. E faz a mesma coisa que o Ministério da Saúde fazia aqui, com base nos dados passados pelos estados. Então, se você entrar no site do CDC, você vai descobrir que os dados sobre a Covid-19 têm os mesmos problemas dos dados daqui. A pessoa morre num dia,
Mas a morte dela só vai entrar no banco de dados de morte por Covid no dia da confirmação da morte, de forma que os dados, eles medem a evolução dos registros de morte, não necessariamente da morte. Não passa pela cabeça do Donald Trump, olha, do Donald Trump, hein? E se passagem nem fica sabendo, mexer nesse sistema. Não passa pela cabeça desse Alex Azar mexer nesse sistema. Tá aí uma coisa que podia ser copiada pelo governo brasileiro. Dado é dado. E aí o governo aqui resolveu brincar com os dados, o que é uma vergonha, um nojo. O número de mortes pela Covid-19 não vai ser maior ou menor pela manipulação dos dados, né? O vírus pega e fala, vem cá, onde é que eu tenho que atacar? Ih, rapaz, estou sem informação, vou parar de contaminar as pessoas. O vírus não consulta o banco de dados para decidir contaminar ou não. Mas os departamentos de saúde e as políticas públicas agem com base nesses dados. A Secretaria de Saúde de um determinado estado, ela vendo o dado nacional e comparando com outros estados, pode saber o que fazer em relação a esses outros estados, por exemplo. Ou acompanhar uma política pública de um outro estado. Que recado o governo Bolsonaro está dando? Está falando o seguinte, olha, população brasileira, eu brinco com os números aqui. Investidor, aqui no Brasil, a gente faz o que quer com os números. Não venha botar dinheiro aqui não, porque não dá para acreditar na gente. Olha só, quando a Amazônia pegou fogo, em vez de pegar um paninho e ir lá apagar as queimadas, que são cíclicas e que foram maiores em outros governos, inclusive no governo do PT, o Bolsonaro brigou com o INPE, que produziu os dados, um dos institutos mais sérios do mundo com informação. Aí começaram a aparecer os dados do desemprego no ano passado e ele não estava gostando do desemprego. Em vez de estimular a economia, seja lá o que for, ele começou a brigar com o IBGE. Então ele brigou com o IBGE, brigou com o INPE e agora ele resolveu brigar com o Ministério da Saúde, com os dados da Covid. Com o INPE e com o IBGE não adiantou nada, porque a Amazônia e o desemprego não vão mudar. E a Covid não vai mudar. Agora, veja o seguinte, a qualidade de dados sobre morte no Brasil é lamentável. É uma deficiência nacional antiga. Tem um documento oficial que é o atestado de óbito. Ali mostra do que morreu o cara. Então os dados são fundamentais para você gerenciar o SUS. Com o atestado de óbito, você tem lá que o cara morreu, em primeiro lugar, e a causa-mortes. Aí você fica sabendo quantos morreram do quê. É básico. Agora olha que loucura, um estudo feito em 2015, apresentado pelo Ministério da Saúde num estudo, num trabalho. Segundo o IBGE, naquele ano morreram 1.258.054 pessoas. IBGE. Segundo o Ministério da Saúde, morreram 1.297.169 pessoas. Ou seja, uma diferença de 39.115 pessoas entre um banco de dados e outro. É mais do que já morreu de Covid no Brasil. Como é que pode isso? Quando você cruza as duas listas, tem 33 mil pessoas que morreram só pro IBGE. E tem 73 mil pessoas que só morreram pro Ministério da Saúde. Então, além desse absurdo, e eu não estou falando de 1815, eu estou falando de 2015. E se você for em 16, 17, 18, claro, depois de 19 não tem mais, porque vamos parar com isso, a gente não tem mais dado a partir de 19, aí todo mundo morre igual, vamos morrer igual. A gente tem um problema com os bancos de dados. A gente tem uma insuficiência de informação também sobre a causa básica da morte. A causa básica da morte é o motivo. No óbito é assim, uma morte, uma causa. Tem as causas que concorreram para a morte, mas você não pode morrer de duas coisas. Só tem uma coisa que pode matar uma pessoa. Razão pela qual o atestado de óbito traz uma causa básica. E a gente não sabe direito do que as pessoas morreram. Não apenas pela Covid-19, mas por outras doenças. A qualidade dos atestados é péssima. A quantidade de atestados mal preenchidos é brutal. Os estudos mostram. Tem vários, e quando você pega por estado, nos estados mais pobres, é ainda pior do que nos estados mais ricos. De forma que quando você analisa a quantidade de mortes por estado, por tipo de morte e quer fazer uma política pública, adivinha se dá para acreditar pra caramba. Aí quando vem a Covid, aí resolve-se fazer uma grita porque é uma pandemia. E os dados são, como na maior parte das doenças, atestado nos estados e da mesma forma que tem erro nas outras mortes, tem erro na Covid. A única forma realmente segura de saber se uma pessoa morreu de Covid é fazer teste. Testa. Aí não estão testando todos os mortos, não dá. Então muitas das mortes são atestadas pelos sintomas apresentados. É impreciso. É impreciso para Covid? É impreciso para Covid, mas é impreciso para as outras doenças também. Só 7% das causas naturais
das mortes por causas naturais, tem necrópsia no Brasil. 7%! Eu não estou falando 17, 27, 37, 7%. Então é impreciso para tudo. Aí o governo Bolsonaro resolve discutir a qualidade dos dados na Covid-19, causa mortes na Covid. Por quê? Porque o presidente resolveu que a gente tem uma gripezinha e o banco de dados está mostrando que não é uma gripezinha, então vamos fazer uma gripezinha? Na mão? Bom, felizmente essa manipulação é inútil. As secretarias de saúde dos estados produzem os dados diariamente, com o erro que a gente sabe que tem, com os defeitos que tem, com os defeitos que a gente sempre teve. Ou seja, o Bolsonaro conseguiu enfraquecer o papel do respeitado Ministério da Saúde, entregue lamentavelmente a um general que topou esse jogo. É uma decisão vergonhosa. Nunca passou pela minha cabeça que eu veria o governo brasileiro manipulando dados que não lhe pertencem, mas que pertencem à sociedade, estão sob a guarda do Estado. É a atitude mais abjeta, porém inútil. Inútil. Lamentavelmente, as pessoas vão continuar a morrer de Covid-19, independente do banco de dados do Ministério da Saúde. Lamentavelmente, a Amazônia vai queimar pelo fogo, não pelo INPE. E, lamentavelmente, vai continuar a existir desemprego, não pelo IBGE. Então, vamos parar de brincar com os dados e vamos enfrentar o problema. O problema exige coordenação. O desafio exige que o presidente da República e seu ministro da Saúde conversem com os seus pares nos estados, para a gente começar a trabalhar sério. E vamos copiar, presidente, né? Gosta de copiar? Vamos copiar os Estados Unidos? Que tal, hein? A partir de agora, ministros de Estado não podem mais sair do bolso do colete do presidente. Tem que ser aprovado pelo Senado Federal. E a partir de agora, os dados de qualquer banco de dados não podem ser tocados por alguém do governo. É o Estado que solta os dados, como funciona no IBGE, como funciona nos outros órgãos. Não vamos brincar. Ninguém olha para o Brasil com seriedade quando passa a desconfiar da integridade das informações.